Se você já escutou alguma dessas coisas que eu vou falar aqui no vídeo sobre arquétipos, estejam cientes que as pessoas claramente não estão falando de arquétipos, tá bom? Eu estou falando isso porque todo dia eu me deparo com alguma mentira sobre arquétipo na internet. E é todo dia mesmo. Às vezes eu abro os comentários dos meus vídeos e eu falo, gente, isso aqui não é arquétipo, entendeu? As pessoas viajaram legal no conceito. Então, esse vai ser um vídeo pra gente desmistificar isso. Como sempre, o meu nome Animística tá sendo cada dia mais irônico, né? Porque eu procuro sempre trazer aqui a verdade, sem caô pra vocês, falar o que são as coisas mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo muito é essa coisa de atrelar arquétipo com espiritualidade. Toda hora me surge um comentário diferente que arquétipo atrai karma, arquétipo atrai obsessor, arquétipo tem tal coisa. E aí eu fico, gente, vocês estão pegando simplesmente qualquer ponto ruim de alguma religião e jogando nos arquétipos. Mas vocês também não entenderam o que é arquétipo. Tanto a pessoa que espalhou, e tanto a pessoa que leu, e a pessoa que está repassando não entendeu o ponto X da questão. E eu entendo por que isso acontece, porque justamente existe muitos ruídos na comunicação dos arquétipos. As pessoas vêm falar de arquétipos, elas vêm falar de resultados o tempo todo, resultados que são incríveis, olha como a minha vida mudou, olha como que eu mudei, olha como que eu consegui isso e aquilo. Tanto que eu parei um pouco de ficar falando todas as minhas experiências de arquétipo por conta disso. Porque as pessoas não querem o conceito de arquétipo, e sim essa coisa da mudança de vida, essa mudança rápida. E daqui a pouco a gente chega lá. Mas falando sobre isso, arquétipo não é nada negativo, entendeu? O arquétipo, ele não é sobre magia, para ele ter obsessor, para ele ter gum, para ele atrair karma, para não sei mais o que acontece aí, para arquétipo ser pecado. Arquétipo não é magia, arquétipos são comportamentos. Pronto. E dentro das figuras arquetípicas existem arquétipos. Pronto, tá bom? Arquétipos são unicamente comportamentos e não tem mais. Não tem, tipo, mas porque o fulano falou isso, porque tem lá. Não tem, entendeu? Não tem. O conceito é do Carl Jung. Vocês fazem uma pesquisa rápida de 15 minutos e vocês vão ver que existem arquétipos em muitas coisas na nossa vida. Vocês vão ver que personagens têm arquétipos, o tarô a gente também tem arquétipos também. No caso, são figuras arquetípicas, tá? Para ser mais específica, mas tudo se popularizou como arquétipo mesmo, então a gente fala arquétipo. Não é o certo, mas é o popular. Então, antes de vocês ficarem escutando essas pessoas que ficam o tempo todo falando que arquétipo atrai obsessor, atrai karma, atrai não sei o quê, tenta entender o que é arquétipo. Pronto, entendeu? Tenta entender o que é arquétipo. E aí eu vou pro segundo ponto dessa conversa aqui, que é simplesmente essa coisa de que arquétipo vai mudar a sua vida do dia para noite. Os resultados são instantâneos de 24 horas e esse tipo de propaganda. E não é assim que funciona. Você tem um determinado objetivo, então você acaba tendo comportamentos que são muito mais alinhados com esse objetivo que você deseja. Então, não, a sua vida não vai mudar do dia para noite. As coisas não vão acontecer de forma rápida, tá bom? Você precisa entender isso, porque, como eu já disse 1 milhão de vezes, arquétipo não é magia. Então, não é um arquétipo que vai pegar e vai mudar a sua vida de um dia para noite. Não é um arquétipo que vai trazer o seu namorado de volta ou vai trazer qualquer tipo de coisas. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de discurso. Cuidado com esse tipo de pensamento. Mas a fulana falou que o resultado foi rápido, tudo beleza. Ela teve os comportamentos que manifestou aquilo dali, que deu aquilo dali de forma mais rápida, que aconteceu aquilo dali. Ela entendeu o que era o arquétipo e o que aconteceu. Mas se você ficar nessa de que é só uma imagem e eu não preciso fazer nada, você claramente não entendeu o conceito de arquétipo, você claramente não entendeu o que você deseja, e você tá ali sendo o efeito, mas nunca a causa de tudo, entendeu? Você só tá querendo ser o efeito das coisas, entende? Não adianta a gente falar de ativação de arquétipo, ativação de forma consciente, ter os comportamentos, ser realmente a causa das coisas e não o efeito, quando você escolhe ficar inconsciente, quando você não vai procurar um pouquinho mais a fundo, sabe? Gente, hoje em dia a gente tem tantas inteligências artificiais, a gente tem tanta coisa simples que a gente pode pesquisar, sabe? E ler sobre um assunto que não é mais tão difícil.
sabe? Não é mais tão complicado assim como as pessoas acham o tempo inteiro. O último ponto é o mais polêmico, porque o tempo todo as pessoas querem me rebater em relação a isso, e o tempo todo eu vejo postagens em relação a isso. Direto aparece a minha For You, direto eu falo sobre isso nos stories do Insta, que é literalmente arquétipo não muda DNA, tá bom? Nenhum arquétipo vai mudar a cor do seu olho, nenhum arquétipo vai mudar o seu corpo, nenhum arquétipo vai mudar o tom da sua pele, tá bom? Não existe isso, não existe esse tipo de conversa, tá? Ah, mas eu via fulano usando. Gente, eu paro e eu vejo assim, não aconteceu. Essa pessoa talvez emagreceu porque ela teve comportamentos para parar de emagrecer. Ela estava fazendo uma dieta, ela estava mais focada na academia, alguma questão assim, mas não foi o arquétipo, tá bom? E isso se torna uma pauta muito grande. As pessoas falam dessa experiência, ah, porque arquétipo tal me emagreceu, arquétipo tal me engordou. E eu fico, gente, nenhum arquétipo muda o corpo de ninguém. Por que a gente tá falando de comportamentos? A gente tá falando muito mais de um lado psíquico da coisa, muito mais de um lado onde a gente fala de comportamentos, a gente fala sobre pensamentos e tudo. Então, como que isso influenciaria o seu corpo, o teu DNA? Mudaria a cor do seu olho, entendeu? Não tem como, não existe. Ah, eu fiquei mais bonita usando um arquétipo. Não, a sua percepção em relação a você mudou. A sua forma de se arrumar mudou. Às vezes você mudou alguma coisa na sua maquiagem, às vezes você quis mudar alguma coisa no seu cabelo, às vezes você fez de um jeito diferente. Então você tem essa impressão que foi o arquétipo, mas não foi o arquétipo que mudou a sua aparência, entendeu? Não é um arquétipo, não tem como. Olha pra mim, como que o modelo comportamental vai emagrecer você? Como que o modelo comportamental vai mudar a cor da sua pele? Como que o modelo comportamental vai fazer você mudar o seu corpo? Não tem como, entendeu? Não funciona assim. Então, são questões. Eu sempre falo que as pessoas falam de resultados, mas elas não falam como. Que é, por exemplo, eu adoro o arquétipo da Imperatriz e é um dos meus favoritos. E ele é um arquétipo que traz pra gente muito do corpo e muito do físico. Então, se cuidar mais é esse arquétipo, desse comportamento, se cuidar, se amar mais, prestar mais atenção em você, sabe? Então, assim, por que não, às vezes, entrar numa dieta ou ir pra uma academia? Ou por que não, às vezes, parar de ir pra uma academia porque você se sente muito bonita, entendeu? Então, tem todos esses pontos e é muito mais interessante quando a gente olha por esse lado do o que é aquele arquétipo, o que é aquela figura arquetípica, e o que ela tá fazendo sentido na minha aparência, do que de fato a gente ficar nessa bobeira de ficar o tempo todo falando que arquétipo muda a aparência. E eu já fui assim, tá? Eu já acreditei nisso. Eu lembro que eu conversava com uma amiga, eu falava, olha só, o arquétipo tal me deixou mais bonita e tudo. Porque eu também não tinha um conhecimento, eu também não procurava mais a fundo sobre os arquétipos, eu também não tinha acesso a começar a estudar, a começar a ter um material mais interessante sobre arquétipo, entendeu? Então, assim, quando você estuda e quando você vê a fundo, não tem ninguém falando de aparência. Não tem ninguém falando que arquétipo X e Y vai mudar a sua aparência, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de conversa e muito cuidado com esse tipo de discurso, sabe? Não era que o arquétipo me deixou mais bonita, mas foi porque eu comecei a me cuidar mais. Foi porque eu comecei a olhar mais para o meu corpo e ver o que eu não estava gostando e querendo mudar, entendeu? Eu que estava no controle, não era o arquétipo, enfim. Porque a gente tem essas manias, são essas manias de fala, essa coisa de falar, de incorporar arquétipo e esse tipo de coisa. E olha o que o arquétipo me deu, o que o arquétipo fez com a minha vida, não sei o quê. E não é bem assim, a gente precisa explicar o que a gente fez. A gente precisa explicar o que a gente aprendeu com aquela figura arquetípica, o que que ela representou na nossa vida, sabe? Quais foram os insights que mostrou pra gente, sabe? No sentido também não de magia, tá? Mas no sentido de o que tá fazendo mais sentido aqui, sabe? Eu sou muito represada quando eu vou jogar tarô,
pela rainha de espadas. É uma rainha que me persegue maravilhosamente. Mas é por quê? Porque eu sou do lado mais racional da vida atualmente. Eu tô vivendo muito na racionalidade, eu tô sendo muito focada com aquilo que eu quero. Eu estou literalmente na figura arquetípica da rainha de espadas, entendeu? Porque eu sou essa pessoa. Eu estou tendo esses comportamentos. Eu estou me manifestando dessa forma, entendeu? Não é que a rainha de espadas está se manifestando em mim. Muito pelo contrário. Sou eu que estou manifestando da rainha de espadas, entendeu? Então, esse foi um vídeo pra gente parar de ter esses mitos e a gente parar de ficar achando que arquétipo é isso, porque todo dia eu leio isso e todo dia as pessoas temam que é. Mas eu quero falar de arquétipos de forma consciente e eu quero explicar porque eu não gosto dessa coisa de viver numa ilusão. Eu não gosto dessa coisa de viver num mundo de fantasia onde você só é o efeito, mas você nunca é a causa, entendeu? Você nunca entende o que está acontecendo realmente de verdade com as coisas. E você acaba querendo ser consciente, mas a verdade é que você está muito inconsciente ainda. Você só aprendeu uma palavra nova ou um conceito novo. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero muito que você tenha entendido mais sobre arquétipos, que você não caia mais essas pessoas falando essas asneiras sobre arquétipos o tempo todo, porque vai por mim, é cansativo. É muito cansativo a gente ver esse tipo de conteúdo, esse conteúdo aparecer pra gente, a gente ficar, cara, não é isso. Então eu tenho que falar, eu tenho que desmistificar. Se inscreva no canal, não se esqueça de curtir o vídeo, explorar ainda mais o canal para ter mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo o que você achou, se esse vídeo te ajudou, se você já viu um desses negócios assim meio do Lulu da vida. Eu vou adorar saber. E é isso. Um beijo.